essa história, né, que culminou no T-Center, ela vem lá de trás, né, Marcelo? Ela começa com a ideia do diagnóstico. O Marcelo, como CEO de empresa, ele sentia a dificuldade de, quando vinham consultores para atender a empresa que ele era executivo, a dificuldade que eles tinham de diagnosticar e de, principalmente, criar benchmarking, né? Criar uma visão externa para que ele tivesse parâmetro, não é? E aí, a partir dessa necessidade que ele sentiu na pele, né? Ele começa com a ideia de desenvolver o diagnóstico MIT, que é uma avaliação de maturidade organizacional. E aí, dessa ideia, surgiu, então, a Souza Araújo, uma empresa que hoje tem 15 anos, e fizemos uma parceria, né, com o ITA, e começamos a desenvolver lá atrás, né, Marcelo, o diagnóstico MIT. Mas como foi o Marcelo que começou tudo isso, eu fui uma coautora, né, fui uma coparticipante aí do trabalho. Conta pra gente, Marcelo, como é que foi esse desenvolvimento que começa lá atrás, em 2008, junto com o ITA? O que aconteceu? Eu tinha praticamente acabado de fazer o meu mestrado, né? E eu vi uma possibilidade de pedir um projeto para o CNPq. Então, o CNPq, ele deu apoio financeiro para a gente nesse projeto. A gente teve 4 alunos de mestrado e doutorado que foram bolsistas do CNPq. E esse projeto foi feito em parceria com o ITA. Então, o Centro de Competência e Manufatura do ITA, os professores do centro, funcionavam como um revisor de tudo que estava sendo feito no nosso projeto. Então, nós desenvolvemos aí. Por que eu tive essa ideia, assim? Por que eu desenvolvi um diagnóstico? Uma vez eu acompanhei um diagnóstico de uma empresa, onde foi feito o diagnóstico somente do processo de gestão de projetos. Vieram 2 consultores, entrevistaram todo mundo por 2 semanas. Tudo que eles perguntavam estava na literatura, tudo estava no PMBOK. E voltaram 3 meses depois. Uau! Não é possível. Como que assim, tudo está na literatura? Será que não tem um jeito de organizar isso? Então, essa foi a ideia, a semente que criou o MIT, que a gente desenvolveu, padronizamos tudo que a gente quer entender na empresa, e aí a gente consegue fazer essa avaliação hoje em uma semana. Mas da empresa inteira, de todos os processos da empresa, a gente consegue fazer em uma semana. Perfeito, perfeito. Foi um trabalho muito bacana, né, Marcelo? Sim. E aí a gente precisava validar isso tudo que a gente tinha feito. E o Parque Tecnológico casou perfeitamente ali com a gente. Eles estavam iniciando o projeto do Brazilian Aerospace Cluster, isso lá em 2009, mais ou menos, e eles queriam fazer uma avaliação desse conjunto de empresas. Então, ali foi o nosso primeiro grande case que a gente aplicou o diagnóstico. Inicialmente, acho que foram 32 empresas, depois esse número cresceu para 45, mas a gente não se preocupou só em dar os resultados para as empresas, a gente também se preocupou em ver se aquilo que a gente estava obtendo realmente representava a realidade delas. E isso, de todos que nós perguntamos, todos reconheceram muito as suas empresas. Então, a gente conseguiu validar nessa questão. Mas a gente pensava, e a gente começou a usar esse diagnóstico como uma ferramenta da Souza Araújo, que é a empresa, nossa empresa de consultoria, mas a gente via que isso podia mudar, que o MIT poderia se expandir. E aí, o que a gente fez, Mara? Então, Marcelo, aí que vem a parte que eu sou apaixonada, né? Aí a gente começou a perceber que era uma ferramenta que poderia ajudar outros consultores, coaches, né? Na verdade, outros consultores. A nossa primeira visão foi ajudar outros consultores a ter uma análise mais acurada dos seus clientes e mais rápida, né? E aí, quando a gente começa a falar sobre o MIT, os consultores rapidamente aderiram e a gente começa lá em 2015 os primeiros credenciamentos, correto? Marcelo já estava
na Alemanha, que ele tinha ido desenvolver um projeto lá, ficou lá na Alemanha por 3 anos, e a gente começa a credenciar os primeiros. Em 2017, isso cresce bastante, né, Marcelo? Em 2017, o número de credenciados mais do que dobrou. E aí, a gente percebeu que entre esses consultores, haviam também coaches e mentores empresariais. E aí, eles trouxeram, poxa, mas espera aí, essa ferramenta é fantástica, não só para consultor, mas também para o coach e para o mentor. E aí, ela era uma ferramenta bem densa, né, bem cheia, né, que trazia muita informação. E no processo de coaching e de mentoring, que é um processo de sessões mais rápidas, a gente precisaria enxugar. Foi então que o Marcelo deu aquela enxugada, sem perder o contexto, né, Marcelo? Acho que você pode até falar um pouco melhor isso, mas para que a gente pudesse atender também esse público de coaches e mentores. E aí, eles, então, começaram a utilizar essa metodologia, e aí a gente percebe o quanto isso acelera o processo de desenvolvimento da empresa dentro desses processos também de coaching e de mentoria. A ideia, então, passa a ser a gente ter uma solução completa. Por quê? Porque aí, conversando com esses consultores, coaches, mentores, com esse pessoal que começa a utilizar o MIT nos seus processos, vem aquela história, poxa, mas e o pós? O que vocês podem, como é que a gente pode, então, aí padronizar para melhorar o processo de planejamento estratégico, a parte de marketing, a divulgação do conhecimento? E aí a gente começa, então, né, Marcelo, a desenhar algo maior. Isso nós estamos por volta de quê? 2018, Marcelo? 2019, por aí? 2018. Na verdade, quando eu retornei que a gente foi nessa direção. Foi 2018. Foi 2018. 2018 a gente desenhou o primeiro, que seria a sementinha do T-Center, né? Que foi esse desenho que o Marcelo está colocando aí, onde a gente imaginava a rede MIT no centro e todas essas áreas ao redor, por meio de ferramentas, de marketing, né, de materiais, né, de metodologias de marketing, de conhecimento, de relatórios de inteligência. Tudo isso a gente começou a fazer parcerias, a trazer ferramentas para dentro da rede MIT, mas a gente ainda enxergava o MIT como o miolo de tudo isso, né? E aí a gente percebe, né, na pandemia, que isso ia funcionar muito bem, mas que ele precisava ser um pouquinho diferente, né, Marcelo?